Bom, bom dia, tô quase sem voz. Bom dia, bom dia. Bom dia. Hoje é um feriado, né? Mas é um feriado, a Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão. Esse feriado tem um significado diferente também, né? Porque como muita gente está em casa, os feriados perdem meio sentido, né? Mesmo você estando trabalhando em casa, você está em casa. A gente aprendeu o feriado como algo para não ir a determinado lugar onde você possa fazer outras coisas. E aí ia ficar em casa, sair, alguma outra coisa nesse sentido. Sendo que esse feriado, né, Sexta-feira Santa, ele não era um feriado de você sair à rua, não é um feriado principalmente para quem professa a religião cristã, para quem acredita em Cristo, independente de ser espiritualista, católico, protestante, dessas ou várias denominações que acreditam em Cristo, entende que hoje é um dia onde tem uma, uma egrégora diferente. E essa egrégora diferente, essa oblação, é um dia de oblação, é um dia de você entender a dor por nós. É como se tivessem colocado um espelho para vermos a dor. Então a gente repete essa paixão, né? Por que chama de paixão, né? Porque a paixão nos leva a ter sentimentos mais fortes, mais vigorosos, mais imponentes, mais diretos. A paixão, ela faz isso. A gente falando de Sexta-feira da Paixão. Então a gente tem um dia onde é um dia de você olhar esse espelho de dor, onde você reflete isso no outro, onde você olha o outro. E eu lembrei muito, antes de começar essa live, de um livro que eu emprestei alguns anos atrás, não lembro para quem, que é do Augusto Cury, que é um mestre da sensibilidade. Ele fala justamente de Jesus nesse período, desde da sua entrega, né, desde a sua prisão, quando ele vai orar ao monte, até a crucificação. Acredito que ele fale um pouquinho da Santa Ceia também, mas faz esse processo onde ele é entregue. Ele é preso, e isso vem essa semana toda. Ele diz ali no livro que esse é o período que o Jesus é mais humano, porque ele é submetido, como estava encarnado, ele é submetido às dores que nós, humanos, temos. É submetido às angústias, às ansiedades, é submetido a toda essa sorte de emoções que nós vivemos no nosso dia a dia e que, no caso, no Jesus, ele tinha um lidar com isso de forma diferente, porque a gente sabe, só que nesse período é onde é extrapolado. Então, nesse livro, né, Mestre da Sensibilidade, ele compara todas as emoções, ele pega trechos da Bíblia e diz assim, ó, quando ele suou sangue, e aí ele traz a informação assim de quando é que a pessoa sua sangue. É quando o estresse, a ansiedade tá tão grande que a nossa barreira, que é a nossa pele, ela precisa liberar a tensão, o suor libera a tensão. E os vasos, os pequenos vasos sanguíneos se rompem e a gente começa a suar sangue. Mas isso
para um ser humano é muito... Pode acontecer? Pode, numa situação de tensão absoluta. Então, quando coloca essa informação, né, dessa angústia, ele traz tudo isso. E antes de eu fazer essa live, eu estava lembrando desse livro, não pude resgatá-lo, né, como falei, emprestei, não sei para quem, há muitos anos. E quando nós vivemos esse dia, né, esse período que a gente, quem acredita, quem professa essa fé, que existiu alguém que virou espelho para as dores. E ao mesmo tempo tomou as dores para si, mas ao tomar as dores para si não tirou a nossa. Ele tomou essas dores como uma forma de exemplificar. E como assim exemplificar? Por que nós precisamos desses exemplos? Porque nós não olhamos para isso. Isso não mudou muito. Nós evoluímos tecnologicamente, evoluímos moralmente também. Algumas situações nós evoluímos moralmente daquela época até hoje, para outras não, mas há uma certa evolução. Porém, a forma como nós ainda lidamos com o nosso ser, lidamos com a gente, ainda nos maltratamos muito. Nós esquecemos quem somos, nós esquecemos que somos além desse corpo físico, que nós temos emoções, que nós temos pensamentos, que nós temos instinto. Isso estou falando da parte física, mas tudo isso tem um ser que coordena isso, né? Na física quântica a gente chama de observador, né? Tem aquele observador. Quem é o observador disso? Você se tornou observador daquilo que você está realizando, ou você deixou essa faculdade para outra pessoa e você está olhando com os olhos dessa outra pessoa, da sociedade, de outra situação, e você se perde de você. Você deixou de ser o observador de você. Quando vivencio esse dia, é interessante olhar para esse dia como uma forma de não só dizer aquelas afirmações positivas, nossa, eu sou tudo bem, não sei o quê, mas olhar com realidade para a dor. Mas não é você olhar para a dor e se identificar com ela, agarrar ela assim, é minha dor, nossa senhora, eu não sou nada. Não é esse ponto do olhar para a dor, é olhar assim, tá, essa dor existe. E deixar que ela vá embora. Cada vez que você se apega à dor, você revive esses momentos de dor. E cada vez que você revive, a tua mente traz isso de forma ainda mais forte. Porque ali, naquela memória daquela dor, está preso várias emoções. Está preso, dependendo do teu nível, de como é a sua percepção, sua chave, né, na PNL, quais são a sua linguagem com o mundo, se você percebe o mundo visualmente, se você percebe o mundo de forma auditiva, sinestésico, se você tem uma combinação, essa forma como você percebe o mundo, gruda nessa memória. E cada vez que você relembra aquilo, trazendo toda aquela dor, toda aquela sensação, aquilo ali vai ficando maior. E para tua mente, é como se você estivesse vivendo aquilo novamente. Então, o que acontece? Eu reforço. É como se você estivesse escrevendo por cima novamente. Você escreveu uma palavra e você veio com a caneta e escreveu de novo. Não satisfeito, você veio com um piloto, né? Uma caneta piloto, e escreveu de novo.
reforçando aquilo, até aquilo se tornar sua identidade. Aquilo não é a tua identidade. Aquela dor, aquele sofrimento. A tua identidade é a identidade da pessoa que viveu aquilo. Então, aproveita esse dia, tem uma egrégora específica, tem uma energia específica para isso, de você olhar e entregar essa dor, esse sacrifício a Deus, ao universo, ao vácuo quântico, ao observador maior, a quem você responde, né? A quem você se conecta, a palavra que você se conecta. Mas é uma forma diferente de ver. A minha primeira, vamos dizer assim, minha primeira religião, a primeira formação religiosa, né? Minha primeira formação religiosa é católica. Então, depois passei por várias outras, né? Tô no mundo passando por várias outras. Mas lá um aprendizado que esse sacrifício, essa dor é uma oblação, é uma forma de eu tiro isso de mim e entrego. Olha, apesar de eu ter vivido isso, eu entrego essa dor. Eu entrego porque às vezes eu não sei como curar. Isso é o soltar, é o deixar ir, né? Quando fala de lei da atração, falam muito de pedir, soltar e receber. E esse soltar é você entregar aquilo. Não é mais caminho teu. Então, entrega como se tivesse feito aquilo para eu já vivi. Então eu entrego aquilo para ser purificado. Eu estou falando numa outra conotação. Normalmente eu não falo nesse estilo, mas hoje o dia me pediu, vamos dizer assim. E às vezes a gente não tem muito como fugir das nossas bases. E toda vez que estou trabalhando, falando do soltar a emoção, do soltar aquela situação, do limpar isso, quando você solta, é isso que você está fazendo. Primeira parte, assim, fisicamente, eu estou soltando do meu emocional. Tem um método que é de você simplesmente mergulhar naquilo sem se identificar. Lembrando, o que é não me identificar? Não é meu, eu não vou questionar, não vou ficar esmiuçando aquele cadáver, não vou ficar fazendo autópsia, né? Não é isso. Isso é você se identificar. Não, por que aconteceu? Não, por quê? Por causa disso. Foi fulano, foi ciclano, não fui eu mesmo. Isso tudo é se identificar. Esse não é o momento. Vai ter um momento onde você, depois que você soltou, com a visão mais limpa, você vai conseguir trabalhar teu comportamento, o que você fez, o que você pensou, por que você aceitou determinadas coisas. Isso é um processo. Mas se você ainda estiver agarrado naquela dor, todo esse processo é simplesmente reforçando aquela dor. Então, solta isso. Entrega. E esse é um momento de você fazer isso, de você escolher. Não, eu quero tirar isso de mim, eu vou deixar ir. É como se você não está rejeitando, você não está escondendo, você está simplesmente abrindo as suas mãos e deixando ir ou deixando ficar. Porque a dor, ela também tem um aprendizado, ela tem um ensinamento para te dar. Você aprende algo com ela, enquanto ela está no seu movimento natural. Tem um aprendizado.
se ocasionou uma dor, é porque aconteceu algo, teve um desencadeamento e aquilo ali aconteceu. Mas como eu trabalho essa dor? E quando eu falo assim do soltar, um método que é mais simples e é o que eu venho trabalhando comigo, né? Porque toda a quaresma, toda vez que eu entro na quaresma, não quarentena, quaresma, eu trabalho algo em mim, mas de forma mais específica, uma entrega. Primeiro, algo que eu deixo de fazer, uma entrega, né? Por exemplo, adoro café, amo café de paixão. E assim, é uma coisa que no meu dia a dia é muito natural, café. E até brinquei assim, quando eu tava solteira, às vezes a pessoa me chamava muito mais atenção quando me chamava pra ir tomar um café do que pra ir pra um barzinho, pra sair, não sei o quê. Mas, então, tô esse tempo desde o carnaval sem tomar café. E aí, mas só isso é uma entrega que eu fiz. Pequena? Sim. Nos primeiros dias já ia no automático fazer café? Sim. E aí eu pensei, não é o momento. E outra era da limpeza emocional. Eu escolhi esse ano fazer limpezas emocionais. Então, eu revirei fotos, eu revirei memórias, e cada vez que surgia algo, eu ia e limpava. Como eu limpava isso? Como eu estava fazendo comigo, não com o cliente, eu estava fazendo mais do eu mergulhar fundo. Mergulhar, sentir, perceber, deixar vir à tona. E quando vinha à tona, eu fazia FT para limpar. Porque quando eu faço FT, eu vou limpando, mas eu vou descascando cebolas, né? Vou tirando as camadas. Quando eu faço FT com as pessoas. E quando eu mergulho, eu me permito mergulhar, eu tô trazendo, submergindo, né? Tudo aquilo que eu escondi de mim em algum momento da minha vida. E aí vai esse processo de mergulhar, de entregar. E percebe, quando você faz isso, sem se identificar, quando você faz isso, você começa a diminuir a influência daquela dor. Não apaga a tua memória, mas a influência daquela dor começa a diminuir. Vocês têm alguma pergunta para me fazer? Querem compartilhar algo? Não? Então, vou continuar. Então, eu escolhi esse tema de falar dessa dor justamente por causa do dia. E também para completar esse momento, né? Tá todo mundo de alguma forma mexido, mesmo que você tenha, a tua vida esteja o mais parecida com o normal possível, a nossa mente fica abalada de tantas informações que a gente vai recebendo. E essas informações podem ser de vários aspectos. Pode ser informação tanto da doença, quanto da economia, quanto de tudo. Então, quando você deixa que isso te trave, sabe? Trave sem você olhar a tua emoção. Porque o que acontece? Nós não entendemos que a mudança é algo natural por causa do nosso ego. Porque a cada mudança, principalmente mudanças fortes, o ego está em processo de decomposição. Ele morre, vai surgir um novo, mas ele está nesse processo de decomposição.
E nesse processo de decomposição, ele te segura. Se você não está consciente disso, se você não é senhor de você, e senhor de você eu não digo que você tenha um controle de tudo, mas que você tem o poder da tua escolha. Você assumiu de volta o poder da sua escolha. Talvez amanhã eu vou falar sobre isso, o poder da escolha. Tudo bem. Uma vez sobre isso eu vou falar, amanhã eu vou falar sobre o poder da escolha. Mas você assumir esse poder de novo, você não tem, você trava na mudança. Então, cria medos, angústias, frustrações, ansiedade, resistência. E a resistência é a que mais fica. Uma outra coisa que eu faço nesse processo, né, de limpeza, tanto com os clientes quanto comigo, primeira coisa, limpar a resistência. Porque sempre tem um nível de resistência. Sempre tem, nem que seja uma coisa, e depois quando você vai ver, a resistência era maior do que aquilo que você estava achando. Mas sempre tem um nível de resistência. É aquela pessoa que tem problema do coração, que sabe que tem que fazer uma dieta mais rigorosa, mas a pessoa está tão resistente à mudança do estilo de vida que fica no embate. E aí começa a sofrer por essa mudança da alimentação. E aí começa a resistir a ter que mudar aquilo. É uma pessoa que está fazendo, tem que fazer algo e aí resiste a fazer aquele algo. Às vezes aquilo não é nem tão trabalhoso, mas resiste. É a resistência a fazer aquilo. E a resistência pode vir por várias questões. Tá aí um outro tema, resistência, para entrar mais a fundo. Então, perceba também essas resistências. Tá, aqui eu estou sendo resistente. Talvez eu esteja sendo resistente a simplesmente andar no outro lado da rua, ou ao invés de acordar e fazer determinada coisa, fazer outra. Tem uma resistência aí, porque como eu falei, né? Cada mudança é o ego dissolve, ele volta com uma outra roupagem, porque nós não eliminamos o ego, mas ele está em constante transformação. Agora, se você não entende dessas transformações, ele te aprisiona num momento, como se estivesse te aprisionado numa fatia de tempo. O ego de um bebê é diferente de um bebê até 1 ano, é diferente do ego do mesmo bebê de 5 anos. Mas qual é a diferença? Ele não está racionalizando aquela mudança. Pergunta aqui, tem algum exercício para ansiedade e medo? Tem vários exercícios para ansiedade e medo, mas é o que assim, para você fazer. Simples, tá? É tão simples que às vezes que as pessoas não fazem porque acham que não vai dar certo, porque é muito simples. Mas tem que ser feito de forma continuada. Você vai prestar atenção na sua respiração e contar 60 respirações. Tanto para a ansiedade quanto para o medo. Você vai prestar atenção. Não estou nem dizendo para você respirar mais fundo, só prestar atenção. Porque nós estamos sempre respirando. Nós não prestamos atenção. Quando você faz isso, você começa, o teu corpo automaticamente já começa a se acertar, você começa a acalmar, você resgata a amígdala, porque o medo e a ansiedade a gente está preso num instinto de sobrevivência. Então, isso é uma coisa para soltar. Tem um outro exercício também, que é de você
contar até 7, mas contar até 7 não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É você enviar 7 anões. Das 7 flores. Você contar, fazer essas contagens, né, para você, e você vai se acalmar. Por quê? Porque você vai resgatar a tua amígdala, você vai trazer a tua informação de volta pro teu córtex. Isso fisicamente, né? Então, vamos lá, você tá vendo que você está muito ansioso, tá começando. Pensa assim, 7 cores, 7 cidades, 7 flores, 7, falei dos 7 anões, coisas que não sejam tão difíceis para você, mas também não sejam tão fáceis como contar de 1 até 7, porque você contar de 1 até 7, você continua, vamos dizer, prisioneiro. Então, mas a que eu uso mais é a da respiração, porque ela traz outros benefícios além do resgate. Ela traz também benefícios físicos para o teu corpo, para a tua respiração com o tempo. Então, você vai levar o quê? Uns 1 minuto e meio, 2 minutos. Você prestar atenção no ar entrando, no ar saindo. 1. Ar entrando, ar saindo. 2. É prestar atenção. E é 60? 60. É o tempo que você esperaria para atravessar uma rua. Então, não é tanta coisa assim, é mais a nossa mente já querendo fugir. Mas o contar até 7, contar 7 coisas que você conhece, 7 autores, usa a tua imaginação, porque você tá exercitando um outro lado, tá usando a criatividade, você tá jogando outro código hormonal quando você faz isso. É um exercício para a ansiedade e para o medo. Tem outros também, tá? Mas aí, por exemplo, tem alguns que eu gosto de conduzir, prefiro conduzindo. Mas para fazer sozinho, esses são bem bacanas. Porque você não se prende ao motivo da ansiedade ou do medo. Ou seja, não há identificação. É só para você poder olhar com clareza para aquilo que está acontecendo. E tem um outro pensamento que ajuda nisso, que é o que eu posso fazer de verdade agora. Nesse momento, o que eu posso fazer de verdade? Eu posso falar com vocês sobre determinada coisa ou algo para você reclamar. Você entra em contato com as vias que pode reclamar, ou eu preciso falar com fulano, ou o que eu posso fazer agora? É sempre assim, o que eu posso fazer com relação a isso? Tá? O que eu posso fazer agora? Neste exato momento. Agora a única coisa que eu posso fazer é sentar e planejar. Então é isso que você vai fazer. Porque toda vez que você fica se perdendo entre o passado, entre o futuro, você se perde. Então, essas são as dicas para o exercício, ansiedade e do medo também. O medo também entra nisso. Do que eu posso fazer agora? Então, vamos supor que está com medo, tá com medo de ir num lugar que normalmente a gente tá. O que eu posso fazer? Eu posso ir por outro lugar. Mas tem condições de eu ir por outro lugar? Tem condições de eu fazer outra coisa? É um exercício ativo de você ficar no momento presente. Esse outro da respiração e de você contar 7 coisas também é para ajudar. E talvez quando você fizer isso, você vê se não, esse medo não é real. O que vai acontecer de fato? Mas essa pergunta, o que vai me acontecer de fato, faz depois que baixar essa adrenalina, baixar
ou melhor, levantar a frequência da ansiedade, levantar a frequência do medo. O que eu quero dizer com levantar a frequência, né? É você sair dela. Porque ansiedade, medo são frequências mais baixas. Então, conforme você vai aumentando a frequência, você vai tendo outras emoções, outros sentimentos. Certo? Então, mais alguma pergunta, gente? Da respiração, olha, da respiração você vai fazendo de contar as sete coisas, né? Às vezes eu conto os 7 anões, contar as 7 flores, 7 cidades. Isso você pode fazer no momento que você se perceber. Ah, meu coração tá acelerado por alguma coisa, não tá deixando. Isso é pontual, que você vai resgatar. O da respiração, você pode fazer umas 3 vezes por dia. Mas se você já fizer uma, já é um caminho. Mas assim, você fazendo umas 3 vezes por dia, você vai serenar a tua mente, não só para esses períodos de ansiedade, mas também para você ver a tua vida com outros olhos também. 3 vezes por dia. Você pode dividir ao acordar, ou antes de almoçar e antes de dormir. É uma sugestão. Certo? Uma questão mais? Então, gente, eu vou me despedindo de vocês. Amanhã eu vou falar sobre escolhas, sobre o poder da escolha. Graças a Deus tem um monte de vídeo sobre isso no meu canal, mas é uma coisa que eu sempre volto a falar sobre o poder da escolha. Já perdi até emprego, mas por causa da ansiedade? Do medo? Talvez você precise. Faz isso, né? Vê como é que você se sente. Vai fazendo, vai prestando atenção em você. Tem algumas. Eu te falei, né? Ontem a gente estava conversando aqui também. Você, lá na playlist do medo, faz aquele treinamento das 14 aulas. Para quem tá vendo, as 14 aulas estão no meu canal no YouTube. Essa playlist foi de um treinamento que eu dei aqui no próprio Instagram e que para quem tava, era só para quem tava naquele momento. E agora eu liberei ele. Deixei ele liberado para quem quiser fazer, para quem quiser rever, porque para a gente entender melhor como é que funciona isso e sair dessa armadilha. Mas cuida disso, faz 3 vezes, faz essa respiração 3 vezes por dia, mas tenha uma constância, não faz hoje, uma semana depois, não, todos os dias, para você tomar de volta consciência de si, tá bom? Isso seria interessante fazer alguma coisa. Ah, mas eles vão vir. Lá no meu canal tem uma hora e pouco que eu fiz uma live sobre pensamentos negativos. Acho que é 1h30, alguma coisa assim. Sobre pensamentos negativos. Normalmente, quem tem muita ansiedade, muito medo, tem muito pensamento negativo. Mas nós alimentamos esse pensamento negativo. Outra coisa que vocês podem fazer, não só você, mas todo mundo, é gratidão. Todo dia fazer a lista do que você é grato. Fazer uma lista do que você o que você tem a agradecer naquele dia. No mínimo 3 gratidões. Aí você vai escrever as suas 3 gratidões do dia.
Ah, eu sou grato por isso, eu sou grato por aquilo, eu sou grato por aquilo outro. Isso você vai melhorar a tua frequência também, tá bom? Vou Vou entrar depois nessa história de pensamento negativo aqui de novo, mas lá no canal do YouTube tem bastante coisa também sobre isso. E amanhã eu vou falar sobre o poder da escolha. Agora eu vou me despedir de verdade. Tchau, até amanhã, às 8 horas. Né? Começa às 8 horas, às vezes às 8h10, mas às 8 horas já pode entrar. Se não estiver aparecendo, manda mensagem. Dani, cadê você? Vai aparecer aqui e eu mando o link. Bom, se você gostou, você pode enviar nessa setinha que tem aqui para outra pessoa para ver também, né? Eu vou postar isso também no YouTube. Eu tô postando algumas lives, alguns trechos de lives lá, tá bom? Beijo, até amanhã. Tchauzinho.